O movimento harmônico simples, ou MHS, é um movimento caracterizado por ser oscilatório, porque o espaço do corpo varia entre duas posições determinadas. Bem, o período é o tempo que ele leva para fazer uma oscilação, ou seja, se eu soltar ele aqui, o período vai ser esse tempo. Pronto, isso é um período que é medido em segundos no SI e a frequência é 1 sobre período e é medida em hertz. Por exemplo, se o tempo do período for 2 segundos, a frequência será 1 sobre 2, que é igual a 0,5 Hz. Meu nome é Oswaldo Barbosa e eu vou falar sobre a função horária da elongação do MHS. A função é dada por x é igual a cosseno de ômega-t mais φ0. A constante A, o raio de circunferência em que ocorre o MCU, é a amplitude do MHS. A constante é denominada pulsação ou frequência angular do MHS. A constante φ0 é a constante de fase ou fase inicial, isto é, o valor de fase no instante t0. Para os valores fixados de A e ômega, a fase inicial φ0 determina o estado cinemático do MHS em t0. A função horária da velocidade escalar instantânea. Como o MHS tem sentido contrário ao x, o movimento retângulo, no instante t, obtemos v menos ômega a seno de ômega t menos o φ inicial. Bom, sou Emanuel e vou falar sobre a força no movimento harmônico simples. Essa expressão revela que o valor algébrico da força resultante que atua em um corpo em MHS é proporcional à elongação, tendo F e X sinais opostos. É essa característica que se deve ter em mente quando é preciso decidir se determinado movimento é ou não um movimento harmônico simples. O período de MHS se caracteriza por ser o tempo que o corpo demora para realizar uma oscilação, ou seja, se aqui é o ponto de equilíbrio, o período é exatamente esse tempo aqui, ó. E ele volta para a posição inicial. E a gente pode calcular ele utilizando que fórmula? O período é igual a 2π vezes a raiz da massa oscilante sobre K, que é a constante elástica. E no caso, como o peso é vertical, não haverá influência. Isso caracteriza exatamente um sistema massa-mola oscilante horizontal. Observe-se o bloco de massa M oscilar verticalmente na extremidade da mola de constante elástica K nas condições ideais. Nesse oscilar, a força resultante não é mais a força elástica, e sim a composição da força elástica com a força peso do bloco. Desse modo, no ponto de equilíbrio, a força elástica não é nula, pois sua intensidade é a intensidade do peso do bloco, pois nessa posição, a força resultante é nula. Assim, a mola se deformada no ponto de equilíbrio, ao contrário do que acontece no oscilador horizontal. Por isso, no oscilador vertical, o módulo da elongação x já não é igual à deformação da mola. E tem por fórmula F, que é igual a menos Kx, ou seja, a força é igual a menos a constante elástica vezes a elongação. Concluímos que o valor algébrico da força resultante no bloco é proporcional à elongação e tem um sinal oposto ao dela. Isso significa que o movimento é harmônico simples. O pêndulo simples é um sistema inextensível, flexível e de massa desprezível. Quando afastamos o pêndulo simples da sua posição de equilíbrio, ele realiza oscilações. Tração e peso são as forças que atuam no pêndulo simples. O período de oscilação do pêndulo simples é igual a 2π raiz quadrada de L sobre G, onde L será o comprimento do fio do pêndulo. Sobre o período de oscilação em pequenas amplitudes do pêndulo simples, podemos falar que depende da massa pendular e depende da amplitude, é proporcional à raiz quadrada do seu comprimento e inversamente proporcional à raiz quadrada da intensidade do campo gravitacional. Olá, no capítulo 8 nós vamos falar sobre ondas. Para a física, a onda é uma perturbação que se propaga em um espaço ou em qualquer outro meio. Elas são classificadas em relação à natureza, à direção e à energia de propagação. Ondas mecânicas são ondas que se propagam em meios materiais. Por exemplo, as ondas marítimas, ondas sonoras, ondas sísmicas e etc. A descrição do comportamento desse tipo de onda é feito pelas leis de Newton. Ondas eletromagnéticas são resultados de combinações de campos elétricos com campos magnéticos.
Sua principal característica é que eles não precisam de um meio material para se propagarem. São exemplos desse tipo de onda a luz, o raio-x, as micro-ondas, as ondas de transmissão de sinal ou de televisão, e essas leis elas são descritas pela equação de Maxwell. Existem 3 tipos de ondas: ondas transversais, ondas longitudinais e ondas mistas. Ondas longitudinais são ondas mecânicas que produzem permutações nas partículas no meio material em que se propagam. Ondas transversais são ondas que a vibração ocorre perpendicularmente na mesma direção de propagação. Ondas mistas são ondas mecânicas constituídas de vibrações transversais e longitudinais simultâneas. Frente de ondas e raio de ondas. Em uma propagação, podemos ter 3 tipos de ondas. Elas são as unidimensionais, que são quando se propagam em uma única dimensão. Um exemplo delas são as ondas em cordas. E também temos as ondas bidimensionais, que se propagam em 2 dimensões, ou seja, em um plano. Um exemplo são as ondas na superfície dos fluidos. E também temos as ondas tridimensionais, que são as ondas que se propagam no espaço, ou seja, em 3 dimensões. São as ondas sonoras e luminosas. No estudo das ondas bidimensionais e tridimensionais, é importante os conceitos de frente de ondas e raio de ondas. As frentes de ondas, elas são fronteiras entre as regiões atingidas pelas ondas e as regiões ainda não atingidas. E o raio de ondas, ele tem origem nas fontes de ondas e é perpendicular às frentes de ondas. Quando uma onda é polarizada, ela é filtrada e sua passagem ela é limitada a aquelas vibrações que são iguais às estabelecidas pelo polarizador. Apenas as ondas transversais podem ser polarizadas. Um exemplo delas são as luz, as ondas luminosas. Mas também tem ondas que não podem ser polarizadas, como é o exemplo das ondas longínquas, que é as ondas nos fluidos. Grandezas associadas às ondas. A frequência, ela é um número de oscilações, ela representa o número de oscilações da onda por um curto período de tempo, e ela é representada pela letra F. O período, ele é um tempo para que a fonte produza uma onda completa, e é representado pela letra T. O comprimento de onda é o tamanho da onda, que pode ser medida em 3 pontos diferentes, de crista a crista, do início ao final de um período e de um vale a outro vale, e ela é representada pela letra grega lambda. A velocidade, em todas as ondas, possui uma velocidade que é sempre determinada pela distância percorrida, e a amplitude é a altura da onda e a distância de uma onda até a crista. E quanto mais a amplitude é maior, mais será a quantidade de energia transportada. A velocidade de propagação de uma onda periódica. Quando uma onda se propaga através de um meio, ela percorre uma distância d igual ao seu comprimento de uma onda, que é d é igual a lambda. Em um intervalo de tempo igual ao período, que é ΔT, é igual a t. Em um meio homogêneo, a velocidade de propagação v de uma onda é constante, seja ela mecânica ou eletromagnética, valendo a relação v é igual a d sobre ΔT, ou v é igual a lambda, que é igual a t, ou sobre t. Como f é igual a 1 sobre t, temos v é igual a lambda f. Essa relação é fundamental e se aplica à propagação de todas as ondas. Thaís, o que é som? O som é um conjunto de ondas mecânicas que pode ser percebido por nós, seres humanos, e por vários animais. A velocidade de propagação das ondas sonoras depende da
as condições onde elas se propagam, como o ar, a água, dependendo do seu estado físico. A audição humana é sensível às ondas sonoras que têm a frequência entre 20 e 20 mil Hz. Esse intervalo de frequência depende de pessoa para pessoa e da idade de cada um. Se a onda for menor que 20 Hz, é denominada infrasom. Se for maior que 20 mil, é denominada ultrassom. Ultrassons e infrações não são ouvidos pelos seres humanos. Porém, os ultrassons podem ser ouvidos pelos animais como golfinho, morcego e cão. A luz, que é uma onda eletromagnética, só pode sensibilizar nosso sistema visual se tiver sua frequência compreendida entre 4 vezes 10 elevado a 14 Hz e 8 vezes 10 elevado a 14 Hz, aproximadamente. Nessa faixa, na ordem crescente de frequência, encontramos as cores vermelhas, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, que formam as 7 cores principais que observamos no arco-íris. As frequências logo abaixo de 4 vezes 10 elevado a 14 Hz são denominadas infravermelhas, e as logo acima dos 8 vezes 10 elevado a 14 Hz, ultravioletas. As cordas tensas constituem ótimos meios para a observação da propagação de ondas mecânicas transversais. Considerando uma corda de massa m e comprimento L, temos que a densidade linear delta dessa corda é a razão entre sua massa m e seu comprimento L. A propagação ondulatória sempre envolve uma transmissão de energia. No caso das ondas na corda, esta energia, que é mecânica, apresenta-se na parte sobre a forma de energia cinética e parte sobre a forma de energia potencial elástica. A energia cinética está na massa da corda, que naquele instante está subindo ou descendo. A energia potencial está na parte da corda que apresenta deformação, pois essa corda é um corpo elástico. Uma onda que se propaga em meio sofre reflexão quando, após incidir em um segundo meio de características diferentes, volta a se propagar no meio original. Primeiro da reflexão. No raio incidente, o raio refletido e a reta normal, a superfície refletora no ponto de incidência estão contidos sempre no mesmo plano, são coplanares. Segundo ele, a reflexão. O ângulo formado pelo raio incidente e a reta normal, ângulo de incidência I, e o ângulo formado pelo raio refletido é a mesma normal, ângulo de reflexão R, são sempre a mesma medida. Chama-se refração de uma onda a passagem dela de um meio para outro de características diferentes. Qualquer que seja o tipo de onda, sua frequência não se altera na refração e, entretanto, com a mudança de meios, a velocidade e o comprimento de ondas são modificados. Dentre as principais leis na refração, podemos citar a que diz que o raio incidente e o raio refratado eles se encontram no mesmo plano, ou seja, são coplanares. Sobre a superposição de pulsos em cordas, o que vai ocorrer é que quando duas ondas se superpõem, e se elas estão na mesma fase, a amplitude resultante vai ser igual à soma algébrica das duas amplitudes. É importante salientar que após esse choque, digamos assim, os dois pulsos eles vão seguir seus caminhos independentemente, como se nada tivesse acontecido, e esse princípio é dado como o princípio da independência da propagação ondulatória. Temos também o segundo caso, que é quando dois pulsos estão em fases opostas, e o que vai ocorrer é que a amplitude resultante vai ser a subtração dessas duas amplitudes aqui. E também um caso especial, que é denominado como interferência destrutiva, que são pulsos de amplitudes iguais em fases opostas, e o que vai acontecer é que elas vão se anular. Tem a superposição de ondas periódicas, que vai dar do mesmo conceito dos pulsos. É dividido em batimentos e ondas estacionárias. Os batimentos, eles ocorrem pela superposição de ondas de frequências diferentes e amplitudes iguais. Então, o que vai acontecer é mais ou menos isso aqui, e a frequência resultante vai ser igual à média aritmética das duas frequências, e a frequência dos batimentos vai ser igual à frequência da segunda menos a frequência da primeira. As ondas estacionárias ocorrem quando duas ondas idênticas se superpõem, se propagando na mesma direção em sentidos opostos. Então, o que vai acontecer é isso aqui, onde esses pontinhos brancos são os nós, os pretos são os antinós, e esse é o fenômeno de ondas estacionárias. O fenômeno da ressonância
ocorre quando o sistema físico recebe energia por meio de estações de frequência igual a uma de suas frequências naturais de vibração. Na ressonância, um sistema mecânico pode ter o limite de elasticidade ultrapassado, o que pode provocar o seu rompimento. Um exemplo é quando o pêndulo simples é excitado. O segundo exemplo é quando a massa m de um sistema massa-mola é excitada. Microondas são ondas eletromagnéticas com frequências na faixa de 10 elevado a 9 Hz a 10 elevado a 12 Hz. Como essas ondas se propagam na atmosfera de forma praticamente retilínea, são muito utilizadas nas telecomunicações, por exemplo, nas transmissões de sinais de televisão ou nas trocas de mensagens telefônicas, também via satélite entre dois continentes. Nos radares, largamente utilizados na aviação comercial e militar, também são utilizadas microondas. O princípio básico do radar consiste no envio de um pulso e no recebimento com identificação do eco dessa radiação refletida no objeto. Como um exemplo do uso do radar, temos o forno de microondas, onde a energia é fornecida diretamente às moléculas de água resistentes do material, produzindo um aquecimento quase uniforme em todas as partes internas e externas do corpo. Na interferência de ondas bidimensionais e tridimensionais, como por exemplo, ondas circulares na superfície da água, ela se divide em duas situações. A primeira situação diz que a superposição de duas cristas e de dois vales, a amplitude da perturbação é igual à perturbação individual, ou seja, ocorre uma interferência construtiva. Já na segunda situação, ocorre a interferência destrutiva, onde diz que os pontos de uma crista e de um vale se superpõem. A fórmula da interferência de ondas é dada por variação de D é igual a N vezes o comprimento de onda dividido por 2. O princípio de Huygens diz que cada ponto de uma frente de ondas se comporta como uma nova fonte de ondas elementares que vai além da região já atingida pela onda original e com a mesma frequência. De difração de uma onda, o encurvamento sofrido pelos raios quando a onda encontra um obstáculo à sua propagação. Essa difração intensifica-se quando as dimensões do obstáculo ou da fenda são inferiores às do comprimento de uma onda ou da mesma ordem de grandeza. Em 1801, Thomas Young provou a existência do fenômeno da interferência luminosa. Em sua experiência, ele usou 3 anteparos. No primeiro, havia um pequeno orifício em que ocorria a difração da luz monocromática. No segundo anteparo, havia 2 orifícios que ocorria a difração da luz já difratada no primeiro orifício. E no último anteparo, ocorria a projeção das manchas que eram projetadas manchas de interferência e podiam ser vistos os máximos, mais bem iluminados, e os mínimos, menos iluminados, de intensidade. Interferência em películas delgadas. As cores que observamos em folhas de sabão, por exemplo, são causadas por interferências de raios de luz que refletem essa superfície externa e interna. A diferença dos caminhos percorridos por esses 2 raios e a inversão de fase na reflexão da superfície externa podem causar interferências construtivas ou destrutivas entre eles. Sou Luiz Rocha e vou falar sobre instrumentos ópticos. O instrumento óptico é toda combinação conveniente de dispositivos ópticos, como espelhos e lentes. Tem como finalidade fornecer imagens ampliadas de objetos pequenos, imagens próximas de objetos distantes e registrar imagens de objetos reais. Se divide em 2 tipos. Os instrumentos de projeção, como por exemplo o projetor, que projeta imagens no anteparo opaco. E os instrumentos de observação, como a lupa e o microscópio, que fornecem imagens virtuais dos objetos reais. Hoje por fim eu vou falar dos instrumentos de observação e instrumentos de projeção. Os instrumentos de observação formam uma imagem final virtual, vista diretamente por um observador, como exemplo a lupa. Os instrumentos de projeção formam uma imagem final real, projetados em um anteparo, como exemplo a máquina fotográfica. Meu nome é Vitória Araújo e eu vou falar sobre a câmera fotográfica. Ela é um instrumento óptico de projeção que de um objeto real conjuga uma imagem real
invertida e menor sobre um filme fotossensível. Ela é composta basicamente por um sistema de lentes convergentes, por uma câmera escura e pelo diafragma, que vai regular a entrada de luz na câmera escura. Meu nome é Paulo Vitor e eu vou falar sobre o microscópio composto. O microscópio composto é formado por duas lentes associadas coaxialmente ao longo de tubo preto e opaco. A lente objetiva fornece uma imagem maior, real e invertida. E ela serve de objeto para ocular, que fornece uma imagem maior, invertida e virtual. A luneta é constituída por duas lentes, a objetiva, que fornece uma imagem real, invertida e maior, e a ocular, que fornece uma imagem virtual, invertida e maior. Ela é utilizada para observar astros. Thaís, como é que a gente enxerga? Bibo, é assim. A luz, ela atravessa a primeira camada do olho, que se chama córnea. Daí, ela passa por um líquido chamado de humor aquoso. A partir disso, ela vai para a pupila, que é regulada pela íris, que determina a cor dos nossos olhos. Daí, essa íris regula a quantidade de luz que entra ou deixa de entrar no nosso bulbo, no bulbo do olho. Aí, depois, ela vai para atravessar a lente, que é convergente, e que é regulada pelos músculos ciliares, esse e esse aqui. Eles adequam a divergência do sistema ocular para as distâncias que a gente quer ver, tanto seja para longe quanto seja para perto. Depois ela passa pelo humor vítreo, que é também um líquido, parecido com o humor aquoso, até chegar na última camada chamada de retina. Nessa camada se forma a imagem real invertida, que vai ser conduzida através do nervo óptico até o cérebro, que vai tornar a invertida direita, para aí a gente enxergar do jeito que a gente enxerga. É assim. A acomodação visual é a variação da distância focal do cristalino para a obtenção de imagens nítidas na retina, quando a distância do objeto até a lente também varia. A imagem formada será sempre invertida, menor e real. Ponto próximo é a mínima distância de visão que uma pessoa pode ter, e nos olhos imétricos essa distância vale 25 centímetros. É a situação na qual os músculos ciliares estão contraídos ao máximo. Já o ponto remoto é a máxima distância de visão, nos olhos saudáveis vale infinito e é a situação de máximo relaxamento dos músculos ciliares. Dois problemas visuais são a miopia e a hipermetropia. A miopia consiste no alongamento do bulbo do olho humano e o olho míope conjuga uma imagem real situada antes da retina. Portanto, ele desfavorece a visualização de objetos distantes. E para sua correção, utilizamos lentes divergentes que diminuem a divergência do sistema ocular. Por exemplo, temos esse conjunto de lentes divergentes que são utilizados para o olho míope. A hipermetropia consiste no encurtamento do bulbo do olho humano e, por isso, o olho hipermétrope conjuga uma imagem real situada depois da retina, desfavorecendo a visualização de objetos próximos. Assim, utilizamos lentes convergentes para solucionar esse problema. Presbiopia é o endurecimento do cristalino e a perda da capacidade de acomodação visual. Está relacionada com o avanço da idade, por isso a maioria das pessoas mais velhas tem presbiopia. É conhecida como a vista cansada. A correção pode ser feita com óculos para perto e com lentes convergentes. O astigmatismo se dá pela distância focal, variando conforme meridianos de incidência dos raios luminosos, devido a uma desigual curvatura da córnea. A correção pode ser feita com lentes cilíndricas, convergentes ou divergentes, conforme o tipo de astigmatismo.